E aí, turma, beleza? Bora continuar os nossos estudos aqui sobre o dimensionamento de peças de madeira. Na aula passada a gente viu o dimensionamento na compressão paralela. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a compressão normal, a compressão inclinada e sobre o cisalhamento. Então, primeiramente, a compressão normal. No caso da nossa compressão normal, para a gente verificar, a gente precisa primeiro saber a extensão do carregamento que é medido na direção paralela às nossas fibras. No caso, a condição de segurança para a nossa compressão normal, ela é dada por essa expressão, que é bem similar à expressão a compressão paralela para as nossas peças curtas. Percebam que apenas mudou porque aqui trata-se de tensão à compressão normal e aqui resistência à compressão normal, ok? No caso, para a gente determinar a nossa compressão normal, a gente utiliza essa expressãozinha aqui. Ela fala que a compressão normal de cálculo é 25% da nossa compressão paralela multiplicado por esse parâmetrozinho aqui, αn. Esse parâmetro αn, ele leva em consideração a extensão do nosso carregamento. Então, quando a gente tem uma extensão de carregamento maior ou igual a 15 centímetros, esse αn aqui ele vai ser igual a 1. Tá? E para extensões menores que 15 centímetros e carregamentos afastados 7,5 centímetros da nossa extremidade da barra, esse αn ele é dado pela tabela 13 da nossa norma. Então vamos observar aqui. A norma ainda traz mais essa observação aqui, ó. Quando a carga ela atuar na extremidade da peça, ou seja, digamos que a gente tem uma peça aqui e a gente tem uma carga aqui na ponta. Quando ela atuar na extremidade, esse αn vai ser 1. Da mesma forma que no caso a gente tenha um carregamento todo distribuído aqui na peça, tá? Esse αn também vai ser 1. Então aqui, ó, é um resumo gráfico do nosso αn. Vejam aqui, quando a gente tem essa situação de carga na extremidade da peça, e essa distância aqui, ó, ela for maior do que 15, o nosso αn vai ser 1, como a gente está vendo aqui, ó. Se a gente tem esse tipo de situação, onde a gente tem um carregamento distribuído na nossa peça, o nosso αn também é 1. Entretanto, se a gente tiver esse tipo de situação aqui, onde a gente está afastado 7,5 e a nossa distância aqui é menor do que 15, a gente precisa utilizar a tabela para a gente achar os valores de αn. Então, aqui, ó, na tabela 13, ela diz essas distâncias aqui, ó. Conforme a distância, a gente vai ter um valor aqui para αn. O máximo, no caso, é 15. Vejam aqui que quando é 15, o nosso αn já é igual a 1, ok?
Então, agora a gente vai ver um pouquinho. Não há muita coisa para ver sobre a questão da compressão inclinada, mas a gente vai ver um pequeno detalhe. Isso aqui eu já falei para vocês nas aulas anteriores. Quando a gente utilizar a expressão de Rankson, a gente precisa ter um ângulo de 6 graus para cima, ou seja, maior ou igual a 6 graus. Não, só corrigindo. Até 6 graus. Quando a gente tem até 6 graus, deixa eu apagar aqui. Quando a gente tem até 6 graus, a norma permite, ela permite que a gente calcule como se fosse uma tensão normal ou paralela. Porém, se o ângulo ele é maior do que 6 graus, ele é maior do que 6 graus, aí a gente precisa utilizar a expressão de Rankson, que é essa aqui que a gente já viu lá na tração, a gente já viu lá no começo das nossas aulas. Não tem nenhuma novidade aqui. Quando a gente cair numa situação em que a gente tem um αn igual a 1, a gente pode simplificar essa expressão de Rankson para a compressão inclinada de modo a facilitar, né, os nossos cálculos. Então, você achou um αn igual a 1, em vez de você utilizar toda essa expressão, você pode utilizar apenas essa daqui, ok? Agora a gente vai ver sobre o cisalhamento. O cisalhamento, ele apresenta a seguinte condição de segurança, que é similar, no caso, à nossa compressão paralela e à nossa compressão normal. Aqui a gente compara a nossa tensão de cálculo cisalhante com a nossa resistência ao cisalhamento de cálculo. Aqui o nosso resumo. E aqui é uma observação normativa. Caso a gente tenha vigas de seção retangular, que é aquela clássica B vezes H, essa tensão aqui, ó, essa tensão de cisalhamento de cálculo é dado por essa expressão aqui. 3/2 de VD dividido por BH, que no caso é A, né? BH é a área da nossa seção, a área bruta. Esse VD aqui é a nossa força cortante de cálculo. Tá? Aqui, esforço cortante de cálculo. Aqui é outra observação normativa. Quando a gente tem vigas de altura H que recebem cargas concentradas, que são aquelas que geram as nossas tensões de compressão nos planos longitudinais, esse valor da tensão de cálculo aqui, cisalhante, ele apresenta um valor reduzido para o cortante aqui, ó, de cálculo. E esse valor aqui do cortante de cálculo, ele vai ser expresso por essa equaçãozinha aqui, ó. Vejam aqui, o meu cortante reduzido vai ser o valor do cortante vezes A dividido por 2 vezes a altura da seção. Esse A nada mais é do que a distância do ponto de aplicação da nossa carga até o eixo. Vejam aqui, ó, no gráfico. E há uma limitação para isso, ó. Essa distância ela é limitada a 2 vezes a altura. Ok?
Já para as vigas que apresentam mudanças bruscas na seção transversal, que são aquelas que geralmente apresentam os entalhes, tá? A nossa tensão de cálculo cisalhante é dada por essa expressão aqui, que é bem similar à anterior, porém a gente tem esse componente aqui, ó. 3/2 da cortante de cálculo dividido pela área vezes H dividido por H1. Esse H é a altura total da seção e esse H1 é a altura da seção mais fraca, que no caso é essa daqui, ó. Vejam, a gente tem aqui a seção aqui, ó. Vou grifar ela aqui. Pronto. Então vejam que aqui é a minha altura H e aqui, ó, é a altura reduzida em função desse entalhe aqui, ó. Então, essa altura H1 a gente considera a altura da seção mais fraca. E ela é limitada aqui, ó. Ela tem que obedecer isso aqui, ó. O H1 tem que ser maior que 0,75 da altura da seção, ok? Que no caso aqui equivale, se eu não me engano, a 3/4. Aí a norma continua falando. Quando o H1 é menor ou igual a 0,75H, a gente precisa utilizar parafusos verticais que são dimensionados à tração axial, ó, obtido pelo total do esforço cisalhante. Ou então a gente pode adotar as chamadas mísulas, cujo comprimento seja maior ou igual a 3 vezes a altura do entalhe, respeitando sempre esse limite aqui, ó, de H1 dividido por H maior que é 0,5. Então vejam aqui, ó, quando a gente tem essa situação aqui, ó, a gente utiliza esses chamados parafusos verticais, ok? Se você não conseguir utilizar esses parafusos, você pode adotar a solução da mísula, que é quando a gente tem esse recorte aqui inclinado, ó. E aqui a gente deve sempre obedecer essas condições normativas aqui. Aqui, pessoal, é um exemplo prático para a gente ver mais ou menos a aplicação desses conceitos. Então, ele fala assim: para o nó de apoio de uma treliça, dimensione a altura do dente E, que é esse aqui, ó, e a folga F, que é essa daqui. E verifique a seção crítica à atração e a compressão normal da peça sobre o apoio, ó. Aqui está o meu apoio. Aí ele dá os seguintes dados: a madeira é serrada, folhosa classe 60, classe de umidade 2, segunda categoria e carregamentos de longa duração. Aí aqui ele traz os esforços, né, que estão ocorrendo nas peças, tanto aqui no apoio, quanto na diagonal, quanto na barra inferior. Ele traz essas dimensões aqui, ele dá as dimensões do nosso banzo, tá? Que é 6 por 16. O nosso apoio é 10 por 10 e esses valores que estão aqui, ó, já são os nossos valores de cálculo, então a gente não precisa fazer combinações. Então, primeiramente a gente vai verificar a resistência à compressão normal. Então, até aqui nenhuma novidade. Vejam que ele falou que se trata de uma folhosa de classe 60. Então, ela tem 60 MPa. Convertendo para a unidade que a gente está trabalhando, que é decanewton, fica 600 decanewton por centímetro quadrado. Então, a gente calcula aqui, primeiramente, o nosso Kmod. Eu vou explicar apenas esse
mas eu creio que todos já sabem calcular o K-mod. Aqui se dá em função dos carregamentos de longa duração e da madeira ser serrada. Aqui se dá em função da madeira serrada e de ser classe de umidade 2. E aqui porque se trata de uma peça de segunda categoria. Aqui eu já falei que o problema já deu. E esse aqui a gente já sabe que é 1,4 porque a gente está tratando de compressão. Então, feitas essas considerações, a gente aplica na nossa fórmula e acha esse valor de 240 decanewtons por centímetro quadrado. Então, para achar a compressão normal, a gente aplica naquela fórmula lá, 25% da compressão paralela vezes o nosso αn. Aí a gente vai voltar aqui, ó, na nossa figura, só para observar. A distância que está aqui, ó, percebam, ela é de 10 centímetros. Ou seja, ela está afastada 10 centímetros. Então, pela nossa tabela de αn, ó, vamos voltar lá na tabela, só para a gente relembrar. Pronto. Pela nossa tabela, esse afastamento de 10 centímetros, ele equivale a 1,10, ok? Vamos voltar. Pronto. Então, a gente viu lá na tabela que para 10 centímetros o αn é 1,10. A gente joga na expressão e vai achar esse valor aqui de 66 decanewtons por centímetro quadrado. Aí, a gente já pode calcular a nossa compressão normal. A compressão normal vai ser a nossa força normal dividido pela nossa área de contato. A gente não tem aqui a peça aqui e tem o pilar. Esse pilar, ele tem seção 10 por 10. Aqui, ó. 10 por 10. Então, essa aqui é a área de contato do pilar com a viga. E esse N aqui, esse ND, no caso que a gente está calculando, é a reação de apoio aqui, que lá ele falou que é 800. Vamos verificar se é 800. É, 800. Então, jogando aqui na nossa expressão, a gente acha uma tensão de 13 decanewtons por centímetro quadrado. Agora, a gente faz a verificação, né? Que é a parte mais simples. Então, a gente vai comparar a nossa tensão normal com a nossa resistência normal. Então, deixa eu apagar só essa parte de cima. Pronto. Então, a gente achou uma tensão de 13 e a nossa tensão resistente é de 66. Portanto, a nossa peça ela atende perfeitamente ao critério da compressão normal. Agora, a gente vai verificar a questão da compressão inclinada, né? Já que a gente está tendo uma peça assim, ó. A gente está tendo isso. Ok. Aqui está o nosso apoio. Tal. Vamos só ver qual é o ângulo que ele colocou. 10 graus. Então aqui, ó, ele jogou um ângulo de 10 graus. Então a gente sabe que ângulos maiores que 6 graus, a gente aplica Rankson, que é essa expressão aqui. A gente já tem o valor da compressão paralela e a gente calculou o valor da resistência normal. Então, é só substituir. A gente substitui e vai achar um valor para a compressão de 10 graus
de 222,32 decanewton por centímetro quadrado. Agora a gente vai calcular a altura do entalhe, que é essa altura bem aqui. Eu vou até colocar com outra cor aqui, aqui um verdinho, que é essa distância aqui, ó. Tá? A gente vai calcular isso. Então, para a compressão a 10 graus, para o ângulo de 10 graus, a gente calcula a nossa tensão, no caso a tensão de cálculo devido a este ângulo, que é o ND sobre a nossa área de contato, ok? E aí, o ND ele já deu. Vamos voltar aqui na figura. É 39,50, 3.950. Então eu vou colocar aqui até de outra cor. Colocar aqui de azul. 3.950. Lembrando que o valor já é de cálculo aqui, tá? Então aqui, pessoal, é apenas trigonometria básica. A gente tem o ângulo, a gente quer saber essa altura aqui, tá? A gente divide, no caso, essa altura aqui pelo cosseno do ângulo de 10. E isso aqui vai te dar justamente o valor de E. Aqui é a altura da seção. A altura não. É a outra dimensão da seção, porque a seção ela é 6 por 16. E a gente compara com a tensão paralela aqui, ó. Ok? Aí, jogando aqui na expressão, a gente vai achar que o nosso entalhe ele é maior ou igual a 2,7. No caso, fica muito ruim executar esse tipo de medida, então a gente pode adotar um valor aqui de 3 centímetros. Porém, a gente precisa verificar se o entalhe atende à condição normativa, que está bem aqui, ó. A norma fala que recomenda-se que a altura do entalhe não seja maior que 1/4 da altura da seção, ó. Ou seja, não pode ser maior que H sobre 4. Caso seja maior que H sobre 4, a gente deve utilizar 2 dentes. Aqui só tem um dente. Aí no caso, se tivesse a necessidade, a gente faria aqui outro dente aqui, ó. Tá? Não é o nosso caso. Como vocês podem ver aqui, ó, quando a gente verifica, H sobre 4 vai dar 4 centímetros e a gente adotou 3, então o nosso entalhe está ok. A gente pode utilizar esse entalhe de 3 centímetros. Agora a gente vai verificar a tração, que ele pediu para verificar a tração. Para a gente achar o valor da tração, a gente usa aquela nossa correlação com a compressão paralela e a gente vai achar esse valorzinho aqui, ó, 779,22. Aí a gente aplica aqui na nossa fórmula para achar a resistência de cálculo à tração e a gente vai achar, olha só, a gente vai achar os mesmos 240 decanewtons por centímetro quadrado
que é a nossa aqui, ó, a nossa resistência à compressão paralela. Como eu falei para vocês, aqui é mais por uma questão didática que eu estou utilizando a correlação, porque a gente poderia simplesmente dizer que a nossa tensão de tração é igual à nossa tensão de compressão, tá? Vejam que deu valor, deu quase o mesmo. E realmente os valores são parecidos. Então, a gente já pode calcular a nossa tensão de tração. A tensão de tração vai ser a nossa força normal de cálculo dividido pela nossa área. No caso, tem que prestar atenção aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu desenhar a figura aqui de novo. Aqui, a gente tem um entalhe. A gente tem um entalhe aqui, ó. Opa, ficou ruim. Olha, a gente tem esse entalhe. E esse entalhe aqui, ele tem 3 centímetros que a gente adotou. Então, a gente vai multiplicar o 6, não vai ser o 6 por 16 aqui, ó. Já que a nossa seção é 6 por 16. A gente não vai adotar o 6 por 16, a gente vai adotar o 16 menos o entalhe. Aí calculando isso aqui, a gente acha o valor de 50 decanewton por centímetro quadrado. Agora, a gente só faz verificar, né? Tá fácil. A gente já tem aqui a tensão resistente à tração e já temos a nossa... Aqui a gente tem a nossa resistência de cálculo à tração e aqui a gente já tem a nossa tensão de tração de cálculo. Então, comparando, 50 é menor do que 240, portanto, a nossa peça atende perfeitamente ao critério da tração também. Agora, a gente vai ver a questão do cisalhamento. A gente pega lá da tabela e a gente sabe que para a classe que foi dada, esse valor é de 80 decanewtons por centímetro. A gente joga aqui na expressão, vai achar o valor de 25 decanewtons por centímetro quadrado. Nenhuma novidade. Então, agora a gente vai calcular essa folga F. Vamos voltar aqui só para a gente ver. Cadê? Rapidinho. Tá aqui, ó. Nossa folga F, que é essa aqui. Tá? Vamos voltar. Pronto. Então, aqui, ó. A gente vai ter a nossa tensão cisalhante de cálculo vezes a minha força axial multiplicado pelo cosseno de 10, porque a gente quer aqui, ó, a gente quer a componente. Ó, veja, a gente tem aqui, ó, a peça aqui. Aqui tem 10 graus. Aqui é o meu 3.950. E aí eu não quero essa inclinada, eu quero a componente dela, tá? A componente dela, no caso, é essa. Então, aqui vai ser o cosseno de 10. E aqui, ó, vai ser a minha área. Quem é a minha área? A minha área
vai ser essa folga aqui mais 3 vezes a tangente de 10. Vamos ver isso aqui. Se a gente calcular aqui, ó. Se a gente calcular a tangente de 10, isso aqui vai dar, se eu não me engano, 0,1763, ok? Quem é tangente pra gente? A tangente é o meu cateto oposto dividido pelo meu cateto adjacente, ok? Vamos desenhar aqui a nossa figura aqui. Então, ó, aqui eu tenho meu cateto adjacente, tá? Aqui é os meus 3 centímetros, certo? Aqui é os meus 3 centímetros, que é o do meu entalhe, ó. Vejam, esse triângulo que eu estou desenhando é esse aqui, ó. Tá? Então, esse aqui, ó, é os 3 centímetros. Opa! Bem aqui, ó. É os meus 3. Aqui é o meu cateto adjacente, certo? Aqui é o meu ângulo de 10 graus. Então, a gente já tem o valor da tangente aqui. E a gente já tem o valor do cateto adjacente. Então, a gente vai fazer 0,1763, que é igual ao meu cateto oposto, dividido por 3. Se você calcular isso aqui, ele vai dar aproximadamente 0,53, que vai ser justamente esse 3 vezes a nossa tangente de 10, ok? Então, só recapitulando, o que é que a gente está calculando aqui? A gente está calculando este F aqui, tá? Mais esse pedacinho aqui, ó, tá? Aqui eu errei, me desculpem por isso. Aqui não é o CA, que é o CO, tá? Isso, pronto. CO. Então, nada mais, esse 3 tangente nada mais é do que isso aqui. Então, isso aqui, eu perdi um tempo explicando isso aqui, eu não, nem deveria, né? Porque isso aqui é trigonometria básica, acho que todos já sabem isso aqui. Enfim, o que a gente está calculando é esse pedacinho mais esse. Então, tá aqui, ó, vezes esse outro trecho. Então, a gente vai achar esse valor dividido por esse, 648,3, dividido por F mais 0,53, que está aqui, ó, que a gente calculou. Agora tá fácil. A gente faz a condição de segurança, tá? A gente faz a condição de segurança. A gente já tem o valor aqui de 25.
Equalizando isso aqui, a gente vai achar que a nossa folga ela é maior ou igual a 25,4 centímetros. Ok? Então é isso, pessoal. A aula hoje foi um pouco mais curta, mas eu espero que tenha sido produtiva. Então eu agradeço a todos e até a nossa próxima aula. Valeu!